pessoal, sejam bem-vindos à terceira parte dos nossos vídeos sobre introdução à imunologia. Uma forma diferente de iniciar é a forma como eu consegui entender um pouco todo esse processo no momento que eu comecei a estudar imunologia. No nosso último vídeo nós falamos sobre os componentes celulares do sistema imune, né, que seriam especificamente as células que são produzidas dentro do sistema de canais presentes na medula óssea dos ossos, né, a medula vermelha que a gente chama. Essas células, elas precisam, obviamente, ter um processo de comunicação muito eficiente para quando reconhecer, né, ter um antígeno diferenciado no nosso corpo, elas possam reconhecer e conversar de que forma elas vão eliminar literalmente esse inimigo, tá? Bem, a grande questão, né, que é importante, é entender realmente que as células se comunicam. E elas se comunicam entre si a partir da síntese e da secreção de moléculas que são conhecidas como citocinas e quimiocinas. As citocinas e as quimiocinas, elas são proteínas que se ligam às outras células, que possuem, obviamente, receptores para elas, e nunca esqueçam disso, tá? As mensagens que são desenvolvidas a partir de uma célula, eu posso observar a célula liberando uma molécula com o objetivo de sinalizar, de enviar uma mensagem para outra, mas essa outra obrigatoriamente precisa ter um receptor para ela. Então, se a molécula é X, tem que se ter o receptor X. Se a molécula é Y, precisa ter o receptor Y. E assim, as células, elas vão literalmente mandando mensagens umas às outras. Essas mensagens associadas ao sistema imune são conhecidas como citocinas e quimiocinas, ok? Então, de uma forma bem simplista, né, olhando, visualizando aqui essa figura que está dentro de uma das apostilas, cujo link está lá no início dos primeiros slides, tá? É importante que vocês observem, né, que nós temos, por exemplo, os neutrófilos, né, liberando essas mensagens, os monócitos liberando essas mensagens e se comunicando com outros. Então, neutrófilos e macrófagos, liberando citocinas e quimiocinas, atraem outras células para o local da reação, como, por exemplo, outros neutrófilos e outros monócitos. Então, se estivermos dentro de um sítio de infecção, esses neutrófilos e macrófagos iniciam o processo tentando fagocitar, por exemplo, o antígeno. Caso eles visualizem que há necessidade de mais ajuda, eles liberam, então, algumas citocinas, que são o que a gente chama de quimiotaxinas, né? Que são atratoras de outras células que possam ajudar. As citocinas, elas são produzidas por, além das células, os linfócitos, macrófagos, leucócitos polimorfonucleares, que são os neutrófilos. Elas podem também ser produzidas por células endoteliais, que são as células dos vasos sanguíneos, por epitélios de uma maneira geral, como os epitélios de revestimento dos órgãos, geralmente atacados por micro-organismos, e o tecido conjuntivo. Tá? Essa citocina, elas em geral são proteínas. Essas proteínas servem para a comunicação intracelular e elas também servem para ativar receptores específicos. Tá? Algumas citocinas estimulam proliferação celular, o crescimento, modulação e produção de imunoglobulinas, que são os anticorpos, podem estimular diferenciação celular. Algumas têm poder de atrair, como a gente deu exemplo anteriormente, tá? E essas citocinas, elas podem atuar na própria célula que a produz, em células do próprio tecido e também como hormônios, literalmente. Tá? Dependendo da célula que produz dentro do sistema imune, né, especificamente, elas podem receber nomes diferenciados, como linfocina, monocininas e interleucinas. As linfocinas são produzidas por linfócitos, as monocinas elas são produzidas por monócitos e por macrófagos, e as interleucinas é um nome geral, assim, é produzida por leucócito e atua em outro leucócito, tá? Esse é um nome mais generalizado. A secreção das citocinas, ela é sempre um evento breve e autolimitado, ou seja, por um determinado momento, para uma determinada situação.
Essas ações são frequentemente extremamente importantes para influenciar também a síntese de outras citocinas. E a maioria das citocinas produzidas então por leucócitos, são as interleucinas, né? Elas apresentam números. Esses números advêm do momento onde elas foram, a sequência em que elas foram identificadas, né? E em relação à sua presença e a sua função. Então tem interleucina 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, ok? Essas interleucinas, elas são circulantes, tá? Assim como também são circulantes as células que as produzem, que são os leucócitos, né? Que, como a gente viu, são de vários subtipos, né? Cada um com a sua função específica dentro do processo. Os leucócitos e as citocinas que são produzidas aqui circulam ou no interior dos vasos sanguíneos ou no interior dos chamados vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são vasos que são contínuos aos vasos capilares, ou melhor, perdão, são paralelos aos vasos sanguíneos. Os vasos linfáticos são paralelos aos vasos sanguíneos. E os leucócitos, eles podem, através da diapedese, migrar para os tecidos e dos tecidos migrar, então, também para os capilares linfáticos. Os capilares linfáticos apresentam no seu interior um líquido que é conhecido como linfa, que contém principalmente, então, as células brancas e também apresentam grande quantidade do líquido ou do fluido intersticial que é continuamente filtrado ou continuamente levado ao interior desses vasos capilares. Tá? Então, o plasma e os leucócitos atravessam as paredes capilares sanguíneos, formando no interior dos vasos linfáticos o que a gente chama de linfa. Essa linfa, ela é responsável por manter um equilíbrio hídrico entre tecido e vasos. Ela é associada também à absorção de algumas substâncias, por exemplo, dentro do nosso intestino é onde os lipídios e vitaminas lipossolúveis são liberados para depois chegarem ao interior dos vasos sanguíneos. E a grande função aqui, né, com certeza absoluta, é a defesa, que é nela que percorrem, né? Eu sempre brinco que os vasos linfáticos são como uma via expressa para os leucócitos, né? Ali eles não têm que dividir espaço com as hemácias, que são sempre em maior quantidade dentro dos vasos sanguíneos. Aqui nos vasos linfáticos não existe hemácia. Os vasos linfáticos, eles também estão presentes em toda a região do corpo, que está mostrado aqui para vocês. Eles são de calibres diferenciados. No interior dos tecidos, eles são capilares, e à medida que eles se afastam dos tecidos e ficam mais próximos ao coração, eles são conhecidos como veias. Tá? E eles são, obviamente, muito importantes como componentes do sistema imunológico. Aqui está mostrando a vocês uma característica muito interessante desse sistema linfático, que é ser unidirecional. O que significa isso? Se vocês observarem, ou com certeza vocês já ouviram falar, que o sangue que está correndo nos nossos vasos sanguíneos, eles vêm do corpo e vão em direção ao coração, e do coração em direção ao corpo. Tá? Entretanto, né, os capilares associados ao sistema linfático, eles iniciam no tecido, como vocês veem aqui, eles têm um fundo cego e eles iniciam no tecido. Tá? No interior desse tecido, eles apresentam células que formam como se fosse, elas se emparelham como se fosse uma telha sobre outra, o que facilita a entrada de células e do próprio líquido, né, o próprio fluido intersticial no interior desses vasos, e eles vão sempre na direção do coração. Tá? Lá na direção do coração. À medida que eles se afastam, como eu falei, dos tecidos, eles ficam maiores, né? De capilares vão para médio calibre, de médio calibre para grandes ductos, e lá próximo ao coração, nós temos dois grandes ductos, o ducto torácico, que
é esquerdo, ducto linfático, que é direito, tá? Que desembocam na chamada veia cava, ou seja, liberam todo o seu conteúdo no interior do sangue, novamente, tá? E assim ocorre esse processo de filtração lá nos rins, onde você retira algumas moléculas estranhas que estavam no interior dos vasos linfáticos e tal. Então, essa presença dessas células, né, sobrepostas umas às outras, ela permite a captação da linfa, literalmente, auxiliado pelo conjunto geralmente de músculos que existem nesse tecido, se forma uma força por contração que atua na parede desses capilares, aumentando a pressão intravascular e determinando então que você tenha a entrada da linfa. Tá? Ao longo de todos os vasos linfáticos, eles apresentam, como as veias do vaso sanguíneo, válvulas. E essas válvulas, elas impedem o refluxo da linfa para o interior do tecido. Então, encaminham sempre, cada vez mais próximo, em direção ao sistema cardiovascular, como está determinado aqui. Tá? Aqui todos os tipos de leucócitos estão presentes, ok? Mas aqui em maior proporção, sem dúvida nenhuma, os chamados linfócitos. Ao longo dos vasos linfáticos existem pequenas regiões, né, de ampliação no calibre, que são interpostas aos vasos, notem aqui, que são chamados antigamente eram chamados, na verdade, de gânglios linfáticos, mas atualmente eles são chamados de linfonodos, ok, gente? O termo linfonodo é o termo mais adequado no momento. Qual é a função? Os gânglios linfáticos, eles removem da linfa resíduos celulares, vírus, bactérias que possam estar ali, e nesse local existem os linfócitos armazenados, esperando ser apresentados ao antígeno, né? Esperando ser ativados para iniciar o seu processo de funcionamento. A linfa, ela entra, os gânglios, eles apresentam-se interpostos na circulação. A linfa, ela entra por vasos que são conhecidos como aferentes. Ela é jogada no interior, sempre por nessa região aqui, tá? E ela então percorre toda a extensão do linfonodo, saindo pelos vasos que são conhecidos como os vasos eferentes, que vão levar a linfa para fora do gânglio, né? Agora uma linfa mais limpa, né? E às vezes já saem aqui linfócitos para auxiliar no processo de imunidade, se assim houver necessidade. Os linfonodos, eles estão presentes geralmente de forma mais interna, mas em alguns locais eles são mais superficiais, como na região da axila, nas regiões do pescoço, na região da virilha. Nessas regiões, deixa eu só aplicar aqui para vocês, quando existem, essa foto está mais bonita, quando existe algum tipo de infecção causada por bactérias, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus do grupo A aqui, né? Tuberculose, alguns vírus, alguns protozoários, esses linfonodos, eles ficam extremamente cheios de linfócitos e exatamente por isso eles ficam mais volumosos e provocam e podem ser sentidos nessas regiões específicas, formando ou tendo o que eles chamam de linfodenopatias, que são conhecidas popularmente como ínguas. Tá? Então, as ínguas sempre marcam um processo de inflamação, um processo de infecção ocorrendo. Tá? Cada um dos linfonodos, eles apresentam uma região cortical, contendo aglomerados de linfócitos B, tá? Esses linfócitos B, em geral, são linfócitos virgens, ou seja, não maduros, e caso eles forem ativados, eles podem ser ativados, eles produzem nessa região cortical regiões, formam nódulos aqui, né, que apresentam o que eles chamam de centros germinativos. Os centros germinativos geralmente são regiões mais esbranquiçadas, como estão demonstradas aqui, né, que demonstram a presença de linfócitos B ativados. Tá?
Nessa região um pouquinho mais interna do linfonodo, que a gente conhece como paracórtex, nós temos a presença de linfócitos T e de uma grande quantidade de células fagocíticas. E no interior aqui, bem no interior, na região medular, nós temos muitos macrófagos e muito plasmócitos. Plasmócitos são linfócitos B ativados, produtores de anticorpos. Tá? Então, de uma maneira bem simplista, aqui tem uma micrografia mostrando a vocês, né? Aqui você tem os nódulos de linfócitos B, alguns nódulos que têm a presença do centro germinativo. Se sabe que a parte externa é de linfócitos B imaturos e aqui linfócitos B maduros, né? A região paracortical, rica em linfócitos T, e a região medular, rica em macrófagos e plasmócitos, que são os linfócitos B maduros. Tá? A linfa é jogada aqui, passa por todo esse conjunto de células do sistema imune e aí são onde elas são eliminadas ou limpas, né? Por isso, e sai então pelos vasos linfáticos que eu comentei, que são os eferentes, certo? Bem, além dos vasos linfáticos, né, e dos linfonodos, nós temos também como órgãos linfóides, né, o timo. O timo, ele é um órgão linfóide primário, como é a medula, né? As células T, que são produzidas na medula, caem na circulação via vasos sanguíneos e linfa também, e vão diretamente ao timo. Esse é um órgão bilobado. Bilobado são duas partes aqui, ó. Cada lóbulo se divide em pequenos lóbulos e cada lóbulo são divididos em duas regiões, região cortical e região medular de novo, tá? O timo ele fica sobre o nosso externo, na região de mediastino anterior. Depois eu falo sobre isso aqui. O timo ele involui com o tempo. O que significa isso? À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ter uma diminuição no tamanho do nosso timo. A grande função do timo como órgão linfóide primário é a maturação dos linfócitos T, tá? Nessa região mais cortical, os linfócitos T, eles são ainda bastante imaturos e à medida que vai se avançando para o interior do linfócito do timo, na região medular, nós temos os linfócitos T maduros. O que significa maturação de linfócito T? Lembra que a gente falou que nós temos dois tipos de linfócitos T, os CD4 positivos e CD8 positivos, tá? Quando eles chegam aqui, os linfócitos T não tem nenhum dos dois. Aí eles começam a expressar os dois tipos de proteínas de membrana. E à medida que eles vão chegando nessa região medular, eles vão ser apresentados a antígenos. A gente vai ter uma aula só sobre a ativação de linfócitos T, tá? Mas, e aqui, eles acabam ficando ou com CD4 ou com CD8. Se eles permanecerem com a proteína CD4, eles serão então chamados de linfócitos B auxiliares, auxiliadores, helpers, tá? LTH, que são os linfócitos T helper, o H é de helper, tá? Como vocês queiram. E se você tiver a presença somente da CD8, né, dessa proteína de membrana chamada CD8, nós então teremos um linfócito que a gente chama de citotóxico, ok? Somente depois dessa maturação que acontece a nível medular é que você pode ter a liberação desses linfócitos na circulação, ok? Caso e por algum motivo essa seleção não tenha sido bem feita, em geral, na região medular nós encontramos no timo os chamados corpúsculos de Russell. Os corpúsculos de Russell são estruturas que são, acredita-se, né, hipotetiza-se, que eles são estruturas que contêm, que literalmente confinam linfócitos T que não maturaram de forma correta para eliminá-los, tá? É bem comum isso acontecer também, ok? Crianças que nascem, né, existe essa síndrome que é síndrome de Jorge, que é um distúrbio congênito
ou seja, um problema, né, que deriva de uma alteração genética ainda na vida intrauterina, que impede a produção do timo, tá? Não só do timo, mas das glândulas paratireoides e parte do arco aórtico também. Timo e glândulas tireoides, eles vêm da mesma região, chamadas bolsas faríngeas, que são produzidas a partir da 4ª semana. Bem, o que acontece nessa doença, né? Nós temos uma classificação que pode ser completa ou parcial, tá? A completa, que representa menos de 1% dos casos, nós temos uma quantidade absurdamente diminuída de células T maturadas, né? E aí, obviamente, essas crianças têm uma probabilidade extremamente alta de ter infecções generalizadas, mesmo por germes oportunistas, e obviamente um alto índice de mortalidade, ok? Além da ausência de timo, nós temos outras, né, alterações nessa doença, como as orelhas abaixo do normal. O normal seria a implantação bem na linha dos olhos aqui, né? E ela está abaixo do normal. Normalmente está associado a déficits cognitivos, fenda palatina, ausência do timo, eu já falei, e algumas doenças cardíacas que levam também a atraso do desenvolvimento como um todo, tá? Outros órgãos, né? A gente falou já de linfonodos, como órgãos periféricos ou secundários. Nós temos os baços e as tais das maltes, né? O baço é um órgão onde também vai ocorrer filtragem de antígeno. Ele está presente na circulação sanguínea, tá? Ele é irrigado, veja, ele tem relação tanto com os vasos sanguíneos que vêm lá do coração, como os vasos linfáticos. Ele é irrigada por uma artéria chamada esplênica, e essa artéria, ela vai, à medida que vai entrando no baço, ela vai ficando cada vez menor, né, formando então arteríolas, das arteríolas capilares e assim por diante. Só que as arteríolas aqui, elas apresentam uma característica de, e posteriormente os capilares, de serem o que a gente chama de sinusoides, tá? Esse é o local do baço, ó. O baço é o maior órgão linfóide que nós temos, né? O baço, ele contém, né, essas arteríolas ficando cada vez menores, e em volta dessas arteríolas, né, circundando essas arteríolas, que entram a partir de trabéculas de tecido conjuntivo aqui, forma-se um aglomerado de linfócitos. E por isso essas regiões, elas são conhecidas como polpas brancas, tá? No baço a gente tem duas partes, polpa branca e polpa vermelha. A polpa branca, esse é acúmulo de linfócitos circulando as arteríolas, formando nódulos, né, em todo o baço aqui, circulando as arteríolas que trazem então o sangue a ser filtrado. Posteriormente, das arteríolas, elas se abrem em sinusoides. Capilares sinusoides são capilares que têm aberturas na sua parede, e exatamente por isso tem extravasamento do sangue aqui, tá? A saída de células vermelhas do sangue. Aqui no baço, onde você tem essa região de extravasamento de célula vermelha, essa parte é chamada de polpa vermelha. E posteriormente, esse sangue adentra novamente aos sinusoides, né, e retorna para a circulação. Mas o que acontece? As hemácias, que porventura estejam mais velhas, né, que não sejam tão maleáveis, elas não conseguem retornar à circulação. Então elas acabam permanecendo aqui e vão ser fagocitadas, né, retiradas aí da circulação por macrófagos e outras células que também estão presentes aqui no nosso baço, ok? Que está mostrando esse processo, ó, especificamente da parte que é a polpa branca, né? Onde você tem ao redor dos arteríolas essa grande concentração de linfócitos, tá? E depois, quando já não é mais arteríola, quando é sinusoide, a liberação do conteúdo, formando a polpa que a gente chama de polpa vermelha, tá? Algumas pessoas, principalmente às vezes em alguns acidentes, podem perder o baço, tá? E aí, ou
ter um mau funcionamento do baço devido a algum tipo de doença. Isso a gente chama de asplenia. Tá? Os indivíduos asplênicos, ou seja, sem o baço, eles também são obviamente mais suscetíveis às infecções graves, tá? E podem ter problema em relação a isso. Quando se perde o baço, né, os pacientes esplenectomizados, isso aqui é quando o baço não é funcional, né? E aqui é quando você teve retirada. Esses apresentam uma resposta normal, tá? Entretanto, contra antígenos, por exemplo, mas eles não apresentam uma resposta ótima, e isso é importante que a gente saiba, ok? E os últimos grupos associados aos órgãos linfóides secundários ou periféricos são conhecidos como maltes, como eu já tinha falado, e dos maltes na região da boca, né, início do nosso sistema digestório, nós temos as tonsilas. Nós temos 3 tipos de tonsilas, né? A tonsila faríngica ou faríngea, que é conhecida como adenoide, tá? Nós temos as palatinas, que são as chamadas amígdalas, ok? E nós temos a tonsila lingual, ok? Nós temos 3 tonsilas aí que são basicamente, ou formam basicamente, o chamado anel de Waldeyer. Ela é a primeira linha de defesa do sistema imunológico no trato aéreo digestivo, tá? Então forma aqui a adenoide, né? As tonsilas linguais aqui e as amígdalas, certo? Formam como se fosse, vejam aqui, como se fosse um grande anel, tá? Palatina, linfático, peritubário e as faríngeas. O que a gente vê, né? Embaixo aqui, ó, tá vendo isso aqui? São acúmulos de linfócitos que, caso algum antígeno ele entre aqui em contato, ele já pode ser reconhecido e eliminado antes de entrar mesmo, tá? As placas de Peyer também são esses tecidos aglomerados de linfócitos B principalmente, e alguns linfócitos T auxiliares, e as placas de Peyer estão presentes especificamente na região de ilho, tá? Principalmente, e também do cólon, final de intestino delgado e intestino grosso, tá? Então formam essas estruturas, esse aglomerado todo aqui, ó, de linfócitos. E existem os centros germinativos, que são regiões que estão ativadas, tá? Então, no intestino são chamadas de placa de Peyer. Olha lá que bonito. Além, no intestino, nós também encontramos o chamado apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme é um local também aonde você tem a concentração de tecido linfóide associado à mucosa, ou seja, malte, tá? Nesses órgãos, que são os órgãos linfóides secundários ou órgãos linfóides periféricos, que são tonsilas, linfonodos, baço, tá? A placas de Peyer, apêndice vermiforme, os baltes lá no brônquio. Nesses órgãos, os antígenos eles são apresentados para os linfócitos T e os linfócitos B, tá? Essa apresentação é feita em geral por uma célula, que a gente chama de célula apresentadora de antígeno. Quem são essas células, gente? Essas células são os macrófagos, que são derivados de monócitos sanguíneos, né? Ou os monócitos no sangue, tá? As células dendríticas, elas são ótimas apresentadoras também. Os neutrófilos, aquelas células que fazem fagocitose, ok? É claro que isso só vai acontecer se os micro-organismos conseguirem passar pelas barreiras do nosso corpo. Tá, gente? Só vai ter apresentação se houver a quebra da barreira. Nós temos várias barreiras, gente. O nosso corpo é fodástico em relação a isso, tá? A nossa pele é uma forte barreira, ela tá descamando o tempo inteiro, ela tem fluxo secretor, o suor, tudo isso serve, por exemplo, esse excesso de células mortas servem para dar comida para as células, para as bactérias que vivem em cima da nossa pele, para elas não precisarem atacar outras células do nosso corpo,
tá? No trato gastrointestinal, nós temos células colunares maiores que dificultam a entrada, o próprio movimento do intestino, que não deixa ficar muito tempo as coisas ali, dificultam também, né, a chamada peristalse. A passagem pelo ácido estomacal extremamente baixo, né, pH baixíssimo, em torno de 2, não é para todo, né? Geralmente quando cai no estômago já morre. Tá? Nos pulmões a gente tem os cilos traqueais, a gente tem a grande quantidade de muco sendo produzida. Tá? Nós temos também na circulação as próprias células fagocitárias, né? A saliva que contém enzimas, a lágrima, as lisozimas são enzimas que funcionam como antibióticos naturais dentro do nosso corpo, é uma coisa louca assim, né? Fora o que a gente tem dentro do próprio sangue, né? Uma grande quantidade de moléculas e de células que fazem aí, então, essa tentativa de eliminar o antígeno. Tá? Caso isso não aconteça, aí sim as células fagocitárias e as células que são conhecidas como células dendríticas, tá, ok? Terão que ser ativadas, tá? Então, se algum micro-organismo conseguir superar as barreiras entrando por uma determinada região, aí você vai ter o início do que a gente chama de resposta imune inata, tá? Os macrófagos são as nossas primeiras linhas de defesa nos tecidos. Após 3 horas aproximadamente da entrada, por exemplo, de uma bactéria, você já tem uma grande proliferação de macrófagos e a infecção já instaurada, né, começa a ser combatida. Essa é a primeira linha de ação que o nosso corpo tem para responder à entrada de um antígeno e possui esse nome porque o termo inata, né, significa natural, ou seja, que já nasce com a pessoa. O reconhecimento dos antígenos aí é mediado pelos receptores de superfície celular, lembra os PRRs, que vão olhar na bactéria e identificar aqueles padrões moleculares associados aos antígenos, que são as PAMPs, ok? As células, além dos macrófagos, se houver necessidade, eles já chamam, né? Se não é uma bactéria, por exemplo, é um verme, eles já recrutam, pedem para os basófilos, ou melhor, para os mastócitos, que são as células teciduais, liberarem histamina, heparina, para chamar, por exemplo, os eosinófilos, tá? Ou para chamar mais macrófagos, monócitos, neutrófilos, ou seja, eles atraem, ok, gente? E caso não aconteça, né, e caso observe-se que não vai conseguir se defender continuamente, a gente já tem as células dendríticas que também estavam lá no tecido, né, e que também fagocitaram, tentaram eliminar o agente agressor. Elas têm um papel essencial porque elas são encaminhadas para fora daquele tecido e liberadas na circulação e vão para onde? Vão lá para o baço, vão para o linfonodo, aonde nós temos linfócitos armazenados, né? E lá elas apresentam o antígeno, ou seja, ó, aqui ó, é o seguinte, tem esse meliante aqui querendo entrar, né? E nós sabemos exatamente a identidade dele, é esse epítopo. E aí nós vamos ter a ativação de uma resposta específica contra aquele agente causador, tá? Essa é a base do nosso sistema imune adaptativo ou sistema imune específico ou adquirido, tá? Que tem tanto a ação dos linfócitos T e B, quanto também tem a ação, né, dos chamados imunoglobulinas ou anticorpos, tá? Que são produzidos pelos linfócitos B ativados. A imunidade ela atua de forma muito mais específica e auxilia, tá, gente, as células fagocíticas a destruir o inimigo. Assim como ela produz então essas moléculas bem potentes, que são os anticorpos, que além de ajudar a destruir, eles conseguem fotografar, como se gravar a cara, né, do micro-organismo, permitindo que, se houver uma nova infecção, uma resposta seja dada muito, muito, muito mais rápida do que nesse primeiro momento. Ok, povo? Bem, essa é a base
do que a gente precisa saber para começar, no meu ponto de vista, ok? Ter detalhes um pouco mais específicos sobre cada um desses momentos durante o processo de defesa do nosso corpo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, se eu puder responder, à medida que eu vá lendo, eu vou respondendo, ok, povo? Muito obrigada e até mais.